Hey everyone, how you doing? Here we are in our second class on Tuesday. Welcome. Pessoal, bem-vindos todos. Nossa segunda aula gratuita aqui, mostrando para você um pouco do nosso trabalho, do nosso novo curso em conjunto com a Universidade de Cambridge. É um curso de altíssima qualidade. Ontem nós vimos uma dica, uma aula bem básica sobre os 4 tempos básicos, o uso do futuro do presente, do futuro do pretérito e o passado e o presente. Passado, presente, futuro e futuro do pretérito. Esses são os 4 tempos básicos da língua inglesa. Hoje, como eu prometi ontem, é uma aula um pouco mais avançada, uma aula de nível intermediário. Eu vou falar em português porque eu sei que tem uma plateia aí básica que está querendo conhecer, ou alguém que ainda não fala e não entende muito bem, está querendo saber sobre esse tempo verbal aqui, que é um tempo que muita gente teme, é o present perfect. Vamos a ele? Vamos a ele. Aqui nós temos o present perfect tense, esse tal de present perfect. O que será esse present perfect? Esse tempo é problemático para os brasileiros e eu não sei porquê, está faltando tempo em português, viu? Nós perdemos esse present perfect na língua portuguesa. O engraçado é que as outras línguas latinas, todas têm o present perfect. O espanhol tem o present perfect, o italiano tem o present perfect, eles chamam de passado composto, em espanhol, passado composto. Em português ele sumiu, ele não existe. Daí a dificuldade do aluno não só de entender, como se expressar por causa desse present perfect. Vamos tentar falar um pouco sobre ele aqui? Então vamos ver, o que é esse present perfect? Bom, para começar, você vai precisar do verbo to have, do verbo ter. Todo tempo perfeito em inglês, perfect, ele precisa do verbo to have, ele precisa deste verbo ter. Sem o verbo to have, nós não vamos ter tempo perfeito. Como é present perfect, claro que nós vamos precisar do verbo to have no presente. Verbo to have no presente tem 2 formas. Ontem mesmo nós falamos sobre isso. Uma é have, para I, you, we e they. E para he, she, it, você lembra que tem aquele probleminha do S. No caso do verbo to have, ele é diferente. Ele fica has, H-A-S, has. Para os outros sujeitos, have. Só que tem um problema. Este verbo to have que nós vamos usar não é o verbo to have que significa ter, de possuir. Eu tenho um carro, I have a car. Não. É o verbo ter auxiliar. Sabe quando você fala assim, por exemplo, em português, para você entender? Eu tenho trabalhado muito. Este verbo to have que nós vamos usar é o verbo to have auxiliar. Como quando você fala assim em português, eu tenho trabalhado muito. Esse eu tenho não significa ter, de possuir. É este verbo to have que nós vamos usar. E em inglês, como ele é auxiliar, nós vimos ontem no básico sobre isso. Como vai ser? I have. Então a pergunta vai ser, have I? Porque ele é auxiliar. Este have é auxiliar. Então ele faz pergunta. O verbo to have, de ter, de possuir, não. Você tem um carro? Do you have a car? Do you have a car? Eu não falo have you a car, porque esse é o ter, de possuir. Então eu estou falando do ter, verbo ter auxiliar, que nós vamos precisar aqui, não é? No presente, have ou has. Mas o que? O particípio passado, que também nós falamos ontem na nossa aula básica. Está lá, pode rever, está lá no YouTube, está lá nas redes sociais, ok? Particípio passado é aquela forma ido, viajado, falado, pensado, gostado. Em inglês a gente forma com ed, quando o verbo é regular, que nós falamos também ontem. E se o verbo for irregular, eu tenho que saber a sua forma. A terceira coluninha do verbo. O verbo em inglês só tem 3 formas: infinitivo, passado e particípio passado. Então é o particípio passado que nós vamos usar aqui.
Vamos tentar fazer um exemplo? Veja só, olha só o que nós temos aqui. Isso é um exemplo de present perfect. She hasn't slept well lately. She hasn't slept well lately. She hasn't. Percebe como é auxiliar? Hasn't. Ela não tem. She hasn't slept well lately. Ela não tem dormido bem ultimamente. Aí, você fica bravo comigo. Né? Ué, mas se eu falei que não existe em português, né? Esse tipo de oração aqui, olha só. Esse tipo de oração, ela não tem dormido bem ultimamente, eu uso todo momento em português. Ela não tem dormido bem, eu tenho trabalhado muito, eles têm estudado bastante. Ué, isso existe em português. Realmente. Esta forma que eu chamo de literal do present perfect, ela existe em português. O grande problema do present perfect é que além deste uso literal, o present perfect acontece em inglês em mais duas oportunidades. E nessas duas oportunidades, ele não tem nada a ver com tem viajado, tem dormido, tem ido, nada a ver. Você vai confundi-lo com o presente e com o passado. Ou seja, você vai pensar em usar o simple present que nós vimos ontem ou o simple past que nós vimos ontem. Olha só, vamos ver esses usos? Então, esses casos de uso, o primeiro é o presente. Então, o present perfect, ele vai, para nós em português, ser presente do indicativo. Eu gosto, eu falo, eu viajo, vai ser presente. Então, em inglês, você pensaria em usar o simple present, é claro. Mas não. Qual é essa circunstância? Está ali entre parênteses, você está vendo? É um presente ligado ao passado. Ele tem um pezinho no passado, ele não é totalmente presente. Olha só que coisa sensível. Dá uma olhada, isso existe em outras línguas, hein? Não é só no inglês, não. É que no português não existe. Mas olha só. Ela nada. Ela nada, tá vendo? Ela nada é presente do indicativo. Quando eu falo ela nada, ela tem o hábito de nadar. Como fica isso em inglês? Você já sabe, nós vimos ontem. She swims. Olha aí, não é? Ela nada, she swims. Isso é simple present em inglês, isso é presente do indicativo em português. Vamos mudar um pouco a oração? Imagine que você queira falar assim, ela nada desde 2010, olha só. Você continua falando o presente do indicativo em português, ela nada. Só que agora você fez uma ligação com o passado, há 10 anos atrás. Ela nada desde 2010, ela nada há 10 anos. Não está ligado ao passado? Não é diferente da primeira oração, que não tem nada a ver com o passado? Só falo que ela nada, ela tem esse hábito. Por isso, justifica o tempo ser diferente. Em inglês, você não pode agora dizer she swims. Você vai ter que falar she has swum. She has swum. Esse é o present perfect que para os brasileiros é difícil de entender, é difícil de se expressar, mas tem que acostumar. Sabe por quê? Pode ver em música, pode ver em séries, pode ver em filmes. Isso não é regra gramatical, não. Isso é regra gramatical, mas é usada no dia a dia. Não é só uma regra, né? Uma regra lá de inglês formal, nada disso. Isso é usado English in the streets. English in the streets. Inglês na rua. Hã? Ok? Então grave isso. Outro exemplo. John leciona inglês. John leciona inglês. Simple present, não é verdade? Presente indicativo. Olha lá. Ele leciona. John teaches. John teaches English. John teaches English. Nada a ver com o passado, não é verdade? Mas e se eu disser John leciona inglês há 20 anos? Olha só. Ligação com o passado. Não pode mais ser teaches. Será John has taught. John has taught English for 20 years. For 20 years. Há 20 anos a ligação com o passado. Olha que maravilha. Pegou? Vamos em frente. Então esse é o primeiro uso. É um presente ligado ao passado. Olha o segundo uso. É o contrário. É um passado onde você pensaria em usar o simple past que nós vimos ontem. Mas você não vai poder usar o simple past. Você vai ter que usar o present perfect. Por quê?
Porque vai ser um passado que de alguma forma está ligado ao presente. Não é um passado completamente morto. A ação, ela não está completamente morta. Aliás, a definição clássica do present perfect número 2, esse uso número 2, é a possibilidade de uma ação acontecida, porque a ação já aconteceu, então é uma ação acontecida. A possibilidade de uma ação acontecida ser continuada ou repetida dentro de um espaço de tempo não terminado. Olha só. O que é o present perfect número 2? Vou repetir. A possibilidade de uma ação acontecida ser continuada ou repetida dentro de um espaço de tempo não terminado. Então, se você falar ontem, em 2010, semana passada, ano passado, esqueça present perfect. Aí é simple past. Percebe? Vamos exemplificar? Olha só. A primeira situação, número 2, porque nós temos 4. A primeira, letra A, é a ação aconteceu, ela já aconteceu. É passado? Já aconteceu. Só que ela aconteceu num espaço de tempo não terminado. Unfinished time. Unfinished time. Ela fez academia ontem. Olha aí. Ontem acabou, não acabou? Então aí é tempo terminado. Então aí você vai usar o que nós vimos ontem, o simple past. Como seria? Ela fez academia ontem. She worked out yesterday. She worked out. Work out é fazer academia, fazer ginástica, fazer exercício físico. É um dos usos de workout. É um phrasal verb, que a gente fala muito sobre phrasal verb também, em todos os níveis, inclusive no avançado. She worked out yesterday. Ela fez academia ontem, simple past. Agora, e se eu falar ela fez academia hoje? Olha lá. Mudou tudo, porque hoje não acabou. Então, eu não posso agora falar she worked. Eu tenho que falar she's worked, ou she has worked. She has worked out today. Veja só. She has worked out today. Olha que coisa linda. Isso é present perfect. Você vê isso em música, em filme, em série, na rua. Em inglês, na rua, tem que usar, tem que saber o present perfect. Ok? É muito importantíssimo o present perfect e está faltando tempo em português. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. E vocês entendendo o que eu vou falar agora, vocês vão entender o present perfect número 2. O número 1 já foi. O número 1 é a ação que acontece, mas ela está ligada ao passado desde tal época. Né? Esse é o número 1. Agora, número 2. Qual seria a diferença entre ela fazer academia hoje e fazer academia ontem? Por que eu não posso usar o mesmo tempo? Pelo seguinte, porque hoje ela pode fazer academia de novo. Ela fez academia hoje, já fez. Mas ela não pode fazer de novo? Hoje não acabou. Agora ela fez academia ontem, ela pode fazer academia ontem outra vez? Máquina do tempo é ficção científica, hein? Né? Então, ontem ela não vai conseguir fazer academia mais, mas hoje ela consegue, é só ela ir lá e fazer. Existe a possibilidade, mas eu não quero mais fazer academia hoje, não importa. O que importa é a possibilidade física. Fui aos Estados Unidos este mês, present perfect, porque eu posso ir de novo. Não, mas eu não tenho dinheiro, eu não quero ir. Mas não importa, existe a possibilidade física. Isso é present perfect. Letter B, letra B, tempo indeterminado. Indeterminated time. Se o tempo é indeterminado, o tempo permanece aberto. Então, olha só, John esteve nos Estados Unidos em 2015. Acabou, 2015 acabou. Simple past. Então, John was in the USA in 2015. He was, ele esteve, passado do verbo be, do verbo estar. Não é verdade? Agora, e se eu falar que ele esteve nos Estados Unidos? Só, não falei o tempo, porque não sei ou porque não quis mencionar o tempo. O tempo ficou aberto. Isso significa que ele pode estar nos Estados Unidos de novo. Não pode? Então, John has been to the US. E olha uma observação importante aqui. Detalhezinho, hein? Sempre que você fala nos Estados Unidos, você usa a preposição in, porque a preposição in é adequada quando nós estamos no país, né? No Brasil, in Brazil.
nos Estados Unidos, in the USA, correto? Por que aqui tem to e não in? É justamente por causa da expressão has been. É uma exceção, uma coisa importante para você saber. Quando eu uso has been, quem has been to algum lugar. Não esqueça disso. Professor, mas se eu falar has been in the United States, todo mundo vai me entender, né? O aluno adora essa pergunta, né? Claro, todo mundo vai entender. Só que nós vai, né? Você está falando errado. E muito errado. Né? Porque uma coisa é falar certo, correto. Outra coisa é falar coloquialmente, né? Porque você sabe que em todas as línguas, inclusive no português, qualquer língua, existe um linguajar culto e existe um linguajar coloquial, né? Aqui é um linguajar culto, mas é um linguajar que não é coloquial você falar errado. Se você falar has been in, existem erros em todas as línguas, né? Você fala em português, por exemplo, tem um livro sobre a mesa, você sabe que isso está errado em português. Há um livro sobre a mesa. Mas se você fala tem um livro sobre a mesa, não causa tanto problema. É um erro coloquial. Este erro não seria um erro coloquial. Então, cuidado para não, quando você está estudando uma língua estrangeira, não transportar erros coloquiais da sua língua para a língua estrangeira. Não vai dar certo, acredita em mim, não vai dar certo. Ok? Entendeu a letra B? Vamos para a letra C. Vamos para a letra C. Olha, a letra C vai ser uma ação muito recente. Ação está fresquinha. Ela entrou e ela chegou agora, ela ainda nem sentou. Ela entrou na sala de aula, acabou de chegar e não sentou. É isso que você quer expressar. Pela proximidade, presente, passado, passado, presente, você é obrigado a usar o present perfect. Mas como que você expressa esta proximidade? Em português, você expressa essa proximidade através da expressão acabar de. Por exemplo, ela acabou de chegar. Quando eu falo isso é porque ela nem sentou ainda. Eles acabaram de se casar. Estão saindo da igreja. Não é verdade? É uma ação muito recente. Acabei de ler aquele livro. Uma ação muito recente. Em inglês, você faz isso com o advérbio just. J-U-S-T. Just. Você coloca esse advérbio just antes do particípio passado, no present perfect, e você já tem essa ideia perfeitamente. Olha só. Britney, outra observação, olha só. Toda palavra em inglês terminada em EY, a pronúncia desse EY é um I longo. Então, o nome dessa moça, por exemplo, é Britney, não é Britney. É Britney. Mickey Mouse, não é Mickey. Não fale Mickey. Money, dinheiro, money. Não é money, não fala money, pelo amor de Deus. Stanley. Chave, como é que você fala chave? Key, não é key, é key. Existem duas exceções que eu me lembre. Né? É a palavra survey, que significa pesquisa, né? E é o verbo convey, que é o verbo transportar, carregar, convey, termina em Y, a pronúncia é EI, né? E survey, a pesquisa que eu me lembre, não sei se tem alguma outra palavra, mas a via de regra é palavra que termina em EY, né? Disney, não é Disney, é Disney, Walt Disney, Disney World, Stanley, não é Stanley, Stanley. Então, via de regra, palavra terminada em EY é um I longo. Então, Britney, legal? Dica de pronúncia, gente, pronúncia é muito importante. Tem gente que não dá valor à pronúncia. Pronúncia é muito importante. Se uma pessoa vem falar português com você, não pronuncia direito as palavras, né? Às vezes até pela diferença de sotaque, né? Um português de Portugal, por exemplo, se eles falarem muito rápido, você não entende, né? Porque você não está acostumado com aquele tipo de coisa. Então, pronúncia é importantíssima. Britney acabou de chegar, ela foi o meu exemplo agora há pouco. Britney acabou de chegar, seria... Como seria? Britney has just arrived. Olha só o advérbio just, ele dá essa ideia. Acabou de. Just arrived. She has just arrived. O has, você pode sempre contrair com o apóstrofo S, né? Britney's just arrived. Britney's just arrived. Olha só.
Eles acabaram de casar. Olha lá, meu exemplo também agora há pouco. Olha lá, they've, eu contraí agora o have, apóstrofo V, tá vendo? They've just got married. They've just got married. Acabaram de se casar. Hã? Acabei de vê-la na cidade. Fui à cidade e encontrei-a. Hã? I've just seen her downtown. I've just seen her downtown. Hã? E o último, letra D. E você pode ver que todos, A, B, C, D, são ações que já aconteceram, mas estão de alguma forma ligadas ao presente. É isso que eu estou falando, não é? Veja só esses advérbios aqui. Você tem aqui ever, never, always, already e yet. Todos esses advérbios fazem uma ligação presente, passado, passado, presente. Olha só. Ever, essa palavra ever, ela significa o quê? Alguma vez na vida. Então, se você está vivo, a ação ainda pode acontecer de novo, não é mesmo? Você já viu um elefante? Se não viu, pode ver. Se já viu, pode ver de novo. Você percebe que não é ação morta? Tanto que você jamais perguntaria assim, olha, impossível, pensa bem, em português. Você já viu um elefante ontem? Não dá para você falar assim. Ontem, porque se já, é uma coisa viva. Se você não fez, pode fazer. E se já fez, pode fazer de novo. Essa é a ideia da palavra ever. Mesma coisa com a palavra never. Never é a negação de ever. É not ever. Not ever. Ou seja, nenhuma vez na vida. Nunca. I have never smoked. Eu nunca fumei, mas posso fumar. Não pretendo, não quero, ok. Mas existe a possibilidade física. Não é? É possível. Não é? Always, olha, always, sempre, sempre, always, a ligação perfeita, presente, passado, passado, presente. Ele sempre foi bom aluno, foi e é. Agora, veja bem, se fosse eu, por exemplo, eu diria, I was always a good student. Sim. Por quê? Porque eu não sou mais estudante. Eu fui um bom aluno. Eu fui um bom aluno, porque agora eu não estudo mais. Agora, uma pessoa que estuda agora, she has always been a good student, percebe? Quer dizer, não é errado se eu chegar e falar assim, John never smoked. John nunca fumou. Só que nesse caso, John é uma pessoa falecida. Percebe? Não é possível para ele fumar de novo. Ele morreu. Então, John, que faleceu, never smoked. Agora, eu estou vivo, graças a Deus. I have never smoked. Tá certo? Already, olha, already é outro já, não é o já do ever. É o já de que se você já começou e terminou de fazer determinada ação. Por exemplo, você já almoçou? Não estou perguntando se você alguma vez na vida almoçou. Estou perguntando se hoje você já começou e terminou de fazer esta ação. Este é o already. Se já almoçou, pode almoçar de novo. Se não almoçou, pode almoçar. Ação viva. E finalmente o advérbio yet. O yet tem dois sentidos. Ele pode significar a mesma coisa de already, já. Só que ele sempre é colocado no final da oração. Ou ele pode também significar ainda, numa oração negativa. Eu não almocei ainda, percebe? Mas eu posso almoçar. Perceba sempre, ligue, se você tem dificuldade de entender, pense em português, não faz mal. Usa o português para te ajudar no início. O ideal sempre é desligar o português. Quando você está estudando inglês, você tem que se desligar do português. Não é? Mas não está tendo dificuldade? Olha só. Eu não almocei ainda. Dá para falar eu não almocei ainda na semana passada? Eu não almocei ainda ontem? Não dá, eu não almocei ainda, tempo aberto. É isso que é present perfect. Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver alguns exemplos? Olha lá. Você já viu um elefante? Foi o meu exemplo. Have you ever seen an elephant? Note a colocação ever no lugar do just, antes do particípio passado. David nunca visitou a Europa? Pode visitar. David has never visited Europe. David has never visited Europe. Ele sempre foi bom aluno, olha lá. Ele continua estudando. Quando eu falo assim é porque ele ainda é aluno. He has always been a good student. Você já fez sua lição de casa? Se não fez, pode fazer.
Então, have you ever done your homework? Have you ever done your homework? Ou, have you done your homework yet? Lembra? Yet tem o mesmo sentido de already na pergunta, só que vem no final da oração. Né? O inglês é uma língua organizadíssima. Cada termo da oração tem um lugar certinho, você pode ver. Não é igual em português, que você pode falar, eu tenho dinheiro, dinheiro eu tenho, dinheiro tenho eu. Você pode falar de qualquer forma que está sempre certo. Chama-se inversão, é até uma figura de linguagem usada em poesias. Né? Em inglês isso não existe. Até existe, mas existe muito pouco. Hã? Não fiz minha lição de casa ainda. Olha lá, I haven't, oração negativa agora, I haven't done my homework yet. Ok? O present perfect causa muito problema para alunos, né? Por causa do fato que a gente não usa em português. Né? Eu vejo os alunos brigando muito para entender present perfect, para se expressar, então, tanto por escrito como oralmente, é uma dificuldade. Então, treine bastante, preste bastante atenção. Amanhã, quarta-feira, nós vamos ter uma música aqui. Na música nós vamos ver um monte de coisa. Vamos ver um monte de coisa que nós estamos falando hoje aqui, do Present Perfect, e que nós vimos na segunda-feira. Música é uma forma muito bacana para você aprender coisas novas, para você gravar o que você já sabe, para você pegar ouvido e para você pegar pronúncia, porque você canta junto. Não canta? Não é? Então, thanks for attending this class. Muito obrigado por assistirem mais essa aula. Assista quantas vezes você quiser. Amanhã nós vamos ter uma aula de música para ver na prática tudo isso que nós falamos ontem e hoje. E na quinta-feira, não perca, nós vamos ter uma live. Aí você pode trazer qualquer pergunta, quer falar um pouco de inglês comigo, pode falar, quer falar em português, vamos falar, quer fazer perguntas sobre o curso, pode perguntar. Estaremos numa live às 20h30. Começaremos a nossa live às 20h30 na quinta-feira, que é um dia muito especial. Né? É o dia de Thanksgiving. É o dia de ação de graças, hein? Ok? Vamos falar um pouquinho sobre Thanksgiving também na quinta-feira. Ok? See you tomorrow. Bye-bye.